Eu não sei aonde essas pessoas acham que seria mais lógico ter gente sequestrada na cripta do que fantasma. Saiu correndo em pânico e fugiu de casa. Eu ia falar que ela se cagou. Isso pode ter acontecido também. Daí ela tirou o seu tabuleiro, o Ouija ainda trouxe o tabuleiro. Claro, óbvio. Só que não era ela, né? Esse fantasma não tem nada melhor pra fazer, não, gente? Meu senhor, dentro do... Não é possível. Que loucura. Hoje a gente vai ver 10 causos sobrenaturais que eu separei aqui pra contar pra vocês. E hoje a gente tá de copiloto aqui. Oi, tudo bom? A gente tá com a Lê de copiloto. E assim, ó, a maioria dessas pessoas que contaram essas histórias de terror aqui, elas são pessoas céticas, então elas não acreditavam em fantasma. Então é normal que elas sempre tentem procurar uma explicação lógica para as coisas, mas nem tudo tem explicação, né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui, vamos lá? Relato sem nome, tralha 1. Vamos lá. Meu irmão caçula Bill morreu inesperadamente em 22 de abril de 2001. Ele deixou 4 crianças, 6 irmãos, 4 irmãs. Fiquei um pouco confusa. Pera, 4 crianças. 4 filhos, 6 irmãos, 4 irmãs, os pais, e enfim, né? Entendi. Gente pra caramba, família grande. Durante o funeral, eu tava morrendo de medo de vê-lo ali deitado morto. Eu queria me lembrar do jeito que ele era quando estava vivo, porque ele estava sempre sorrindo, era muito alegre, contava piadas bobas, adorava tocar violão, cantar karaokê, adorava crianças. E eu acredito que ele não tinha nem, assim, inimigos, né? Tá, beleza. Meus parentes ficaram tentando me levar pra dentro pra dizer adeus ao Bill. Mas eu tava tão reticente que não consegui nem entrar na sala onde seu corpo tava. Isso no primeiro dia de funeral. Eu ficava na sala adjacente chorando sem parar. Muito tarde no segundo dia, já havia escurecido e eu ainda não tinha criado coragem para entrar na sala onde meu irmão estava. Então eu saí do prédio da funerária e resolvi me sentar num banco de madeira lá fora para fumar um cigarro e chorar mais um pouco. Tadinha, que dó. Meia hora depois, um dos meus irmãos se aproximou. Ele estava usando um terno cinza, veio até mim, acendeu um cigarro para ele e disse: Mana, você realmente precisa entrar para dizer adeus. Eu já tinha lutado tanto contra aquilo, mas a sua frase me fez finalmente ter coragem para entrar e ver o Bill naquele caixão. Bill. O Bill. O Bill. É a nossa cadeira da cozinha. É, nosso fantasma. Que não existe mais a cadeira, no caso. Ah, é verdade, não existe mais. Mas a gente tem fé que ele continua lá. A cadeira foi embora, mas o fantasma Bill ficou. É assim. Bom, ela finalmente entrou lá, depois que o irmão falou pra ela, ela entrou pra ver o corpo lá. E aqui diz assim, que ela tava chorando muito e tal, parou do lado do caixão, cantou uma música pra ele que ela sabia que ele gostava, que ela sempre cantava pra ele quando ele tinha dificuldade pra dormir e tudo mais, né? Acredito que ele era mais novo. E aí depois, mais tarde, ela foi agradecer um dos irmãos dela pelo encorajamento, só que ela não conseguia lembrar quem era esse irmão. E aí ela começou a perguntar, né? Porque ela tava no meio do luto ali, aquela choradeira toda, ela meio que não, sabe... Depois deu um branco. Ela não conseguia lembrar que era um irmão que tinha conversado Também com é ela. tanta gente. Também? Você viu o tamanho da família? Tanta gente na família. Exatamente. Ela simplesmente não lembrava quem era. E aí ela foi e começou a perguntar quem que tinha acendido o cigarro dela. E aí quem que falou com ela, ela pegou e fez assim... quando perguntei quem acendeu o meu cigarro quando eu estava no banco de madeira, meus irmãos se entreolharam estranhando. E aí eles perguntaram, que banco de madeira? E aí quando ela olha pra fora, não tinha nenhum banco de madeira. Mas, gente... Ela sentou num banco fantasma. Como que... É igual Chaves, que tá sentado, alguém tira, ele continua na posição. Exato, é a mulher no funeral sentada no banco que não existe. Aí, ninguém confirmou, ninguém tinha estado com ela naquele momento. E aí ela se deu conta que nenhum dos irmãos dela fumava também. E aí ela olhou, nenhum dos irmãos dela estava usando um terno cinza. E ela olhou e nenhum dos outros convidados no funeral estava usando um terno cinza.
A única pessoa que tava usando um terno cinza era o irmão Bill, que tava no caixão. Entendi. Olha, eu até me arrepiei. Bizarro, né? Até o Ela banco era demorou. fantasma, gente. Sim. Como assim? Como é Ela que... demorou muito pra raciocinar. Exato, porque ela tava tão assim, né? Tipo, que ele mesmo foi lá buscar, escuta, vamos que vão me enterrar e você ainda não veio me dar tchau, que palhaçada é essa? E ela nem percebeu. Bizarro, né? Muito. Mano. Beleza, vamos lá. Relato sem nome, tralha 2. Essa cidadã, ela conta que ela estava trabalhando numa biblioteca da faculdade e era uma sexta-feira. E de sexta-feira, a biblioteca ficava meio vazia, meio paradona, né? Porque sexta-feira o povo não vai fazer trabalho, né? O pessoal tá mais pensando no rolê depois. Então, Realmente. então sexta-feira era um dia meio morto. E beleza, ela tava lá trabalhando. E aí ela viu que tinha um aluno sentado no chão, que tinha um aluno sentado no chão, assim, de um dos corredores da biblioteca. Só que ela estranhou, porque ele não estava usando jeans, uma roupa casual, como os alunos normalmente usam, né? Ele estava usando um terno aleatório. Estava usando um garoto aleatório, usando um terno sentado no chão da biblioteca. Muito aleatório. Aí ela pegou, chegou perto dele e perguntou, né, o que ele estava procurando, o que ele precisava. E aí ele pegou e perguntou para ela se ela tinha livros em alemão. Tá, ela pegou, ela perguntou pra ele qual deles que ele precisava e tá. Bom, enfim, aqui diz que ela sentou no chão, começou a olhar todos os livros que tinham lá em alemão, que eram muito poucos livros em alemão que tinha lá na biblioteca. E aí ela orientou ele, mostrou o que tinha lá e levantou. Na hora que ela levantou, que ela estava saindo, ela lembrou de um outro lugar que ele poderia procurar também. Acho que um outro corredor ou alguma coisa assim. Só que aí na hora que ela lembrou, ela virou. Quando ela virou, ele não estava mais lá. Só que assim, Rápido ele. ela fala que foi questão de segundos, ele não passou por ela e o tempo que ela demorou pra virar, não tinha como ele ter chegado lá do outro lado, no fim do corredor. Tipo, ele literalmente desapareceu. Tipo, e aí ela coloca assim, aquela biblioteca foi construída em uma propriedade da virada do século, né? Acho que naquela época os alunos usavam terno, talvez. E aí ela conta também que 2 meninos que eram enteados do proprietário original, eles foram enterrados naquele terreno. Entendi. E ela tem... Aí depois que isso aconteceu, que ela se deu conta que ele sumiu, né? Já era estranho, o cara de terno ali, aleatório. Aí o cara desapareceu e aí ela parou pra pensar, ela falou, gente, ela acha que ela conheceu um desses meninos que tá enterrado lá há mais de 100 anos. Entendi. Vamos movimentar a sexta-feira de alguém, né? Um pouco assustador. O que o fantasma tava querendo com o livro? Pois Alemão? Era alemão? livro em alemão. Sei lá, vai ver que o aluno estudava alemão, vai ver que tinha aula de alemão. Sei lá, vai lá você saber, né? Tanta coisa pro fantasma fazer. Pois é, exatamente. O fantasma tá estudando até hoje. Eu acho que a vida do garoto não era muito interessante. Não, Começando que ele estudava de terno. Já tá errado. exatamente, já não é A gente Não é já muito vê animador. uma vida um pouco triste. muito. Hoje em dia as pessoas não querem usar terno nem Sim. pra trabalhar, imagina pra estudar, né? Não é Exatamente. legal não gosto. Relato sem nome, tralha 3. Ela conta que ela nunca viu nada, mas ela sente, tá? E aí a coisa começa assim. Quando a minha mãe saiu de casa, passaram 4 meses sem nada acontecer. Até que, bom, aqui diz sair de casa, não fala se ela morreu, se ela mudou, o que aconteceu. Só disse, eu entendi, eu dei uma lida assim, eu entendi que a pessoa, tipo, talvez tenha começado a morar sozinha. Antes morava com a mãe saiu e ficou sozinha, mais ou menos isso. Que não tá muito explícito aqui. Bom, a pessoa, depois de 4 meses que a mãe saiu e tal, essa moça, ela começou a sentir que tinha alguém na casa, como se tivesse alguém na casa, todas as noites, em frente ao quarto dela, como se estivesse olhando, sabe? Tipo, imagina você tá deitado no quarto, aí você tem a impressão que tem alguém na porta te olhando. E era toda noite que isso acontecia. E aí, né, aquele negócio, ela ficava com medo de ir no banheiro de madrugada, principalmente, né, porque parece que tem uma pessoa te observando ali na porta. Sim. É complicado, né? Um dia,
ela começou a conversar com outras pessoas que também sentiam essas coisas e começou a contar que ela estava se sentindo observada, que era desconfortável, não sei o quê. E aí, ela não explica o que foi, mas ela disse que ensinaram uma coisa para ela fazer, tipo um ritualzinho, vamos colocar assim, para tentar descobrir alguma coisa, se tinha alguma coisa mesmo e tal. Pode ser tabu Ouija, pode ser, enfim, qualquer coisa. Eu sei que ela fez um negócio lá. E aí, segundo ela, ela descobriu que era uma pessoa na casa dos 40 anos, e aí ela pediu para ir embora, ó, por favor, vai embora, não sei o que e tal. Só que aí depois disso, um mês depois, ela começou a sentir a presença de 3 pessoas. Entendi. Ele foi embora buscar outros. É, exato. E uma delas, ela sentia como se fosse uma criança. Pelo que eu entendi, assim, é uma pessoa que ela é sensitiva, assim, né? As pessoas chamariam de médium, vamos por assim. Tem ali a habilidade, não vê os fantasmas, mas sente a presença. E aí passou a sentir a presença de 3 pessoas, uma dessas pessoas parecia ser uma criança, e todas sempre no quarto que era da mãe. Era geralmente lá que ela sentia que tinha alguém. E aí, um dia, uma colega dela, que era uma pessoa que às vezes via de fato alguma coisa, coisa que ela não via, ela só sentia, mas tinha uma colega que via, essa colega foi dormir na casa dela. E aí, Entendi. A mãe foi embora e deixou todos os fantasmas pra filha. Nem pra avisar. Pois é, exatamente. E aí ela levou essa colega que via fantasma, só que não falou nada, né, pra não deixar ela com medo, nem nada assim. Só que aí a menina dormiu lá, e aí no dia seguinte, elas estavam conversando, e aí sim, a moça que conta o relato, ela perguntou se ela tinha visto alguma coisa, se ela tinha escutado alguma coisa, mas, né, não tinha comentado nada antes. E aí ela disse assim, olha, eu vi 2 adultos e uma criança. Entendi. Será que ela teria falado se a outra não tivesse perguntado? Eis a questão. Eis a questão, né? Então, exatamente. Aí ela perguntou e a moça confirmou que tinha visto 2 adultos e uma criança. E na hora que elas estavam conversando, que elas estavam indo almoçar, tal, mexendo nas coisas, uma latinha de coca que estava quietinha na mesa começou a deslizar. Entendi. Pode nem Do falar deles centro também. da mesa para a borda, assim. Aí depois disso, ela acabou se mudando de casa e não sentiu mais nada, deixou sua casa para os Inteligente. fantasmas. Tá vendo? É por situações assim que nos filmes não acontece, porque acabou. Acabaria o filme em 5 minutos. Então, imagina, você tá aqui, é aquele momento que você tá conversando, tá falando de espírito e acontece qualquer barulhinho aleatório, às vezes é uma coisa estralando, você toma aquele susto, né? Diz ela que a latinha da coca, ela foi deslizando, assim, pra borda, quase caiu da mesa, né? É Aí, igual tipo, quando a ficou gente aquela fala... coisa assim, cri. É igual quando a gente fala que a latinha de cerveja tá assombrada porque ela fica deslizando na água. É, porque tá em cima Na da mesa. água, né? Coincidência? Será? Não sei. Mas ela também... Aonde tava a latinha, né? Se ela deslizou muito, aí também não é água, aí, né? Exatamente. E outra, não foi na pia, foi na mesa. Será que a mesa tava ensopada? Acho que não. Mas mesmo que fosse, a amiga dizer que viu 2 adultos e uma criança, ela não sabia o que a outra estava sentindo na casa e tal. Aí, né, o que resta? Mudar de casa, né? Mesmo. É engraçado. Sempre que a gente assiste os filmes de terror, a gente fica bravo quando um personagem faz coisas idiotas, como vai olhar quando a luz apaga, vai olhar com a luz apagada, coisas assim. Continua na casa com coisas estranhas acontecendo. Ela foi embora com coisas estranhas acontecendo, ela fez a coisa certa e eu estou frustrada. Eu queria mais. Mais informações, continuasse na casa. É, exatamente. Por que não ficou lá, né, pra Sim. ter mais história? Não, por que não fez a burrice dos personagens de filme? Pois é, Ela gente. fez a coisa certa, quem faz a coisa certa? Pois é, gente. A gente fica assim, tá, e aí, quem eram aquelas pessoas, né? Por que só apareceu depois que a mãe foi embora? Porque o quarto ficou vazio. Porque o quarto ficou vazio. Antes ela não percebia porque a mãe tava lá. É o que eu falei, a mãe foi embora e deixou os fantasmas pra filha. Exato. Não falou nada. Eu morei numa casa que era assombrada. Não vou contar nesse vídeo, porque, né, já temos relatos pra esse vídeo. Mas eu morei numa casa que era assombrada. E quando a minha irmã saía, eu ouvia barulhos no quarto dela. Quando eu dormia na casa de uma amiga, ela ouvia barulhos no meu quarto. Quando o ambiente ficava sozinho, ficava vazio. Faz Esses sentido. que bizarro, né? Bom,
Deixaram o fantasma sozinho lá, ele não tem o que fazer, não tem o que fofocar, foram embora e eles procuraram pessoas. Exatamente. Gente, que doideira, né? Relato sem nome, tralha 4. Meu amigo e eu tivemos uma experiência assustadora quando estávamos no país de Gales. Passamos as noites em um motel que ficava perto de um cemitério. Algum tempo depois de 2 dias de permanência lá, quem escreve assim? Então foram 3 dias. Não? Eu creio que sim. Vamos deduzir que foi isso. Então foram 3 dias. 3 dias. No terceiro dia, no Vamos caso. mudar para 3 dias depois. Algum tempo depois de 2 dias. Quem escreve relato assim, gente? 3 dias depois de permanência lá, ouvimos esses barulhos estranhos e altos vindo do lado de fora. E sempre ocorriam por volta das 11 horas da noite. E aí, beleza. Meu amigo e eu pensávamos que éramos os únicos que podíamos ouvi-los. Mas depois descobrimos que outros hóspedes do motel fizeram algumas reclamações sobre o barulho, foram reclamar com a gerente do hotel. E aí a gente ficou um pouco mais aliviado que nós não somos doidos, entendeu? Tem mais gente ouvindo coisas estranhas, vindo mais ou menos ali onde ficava o cemitério. Aí, como estava todo mundo reclamando, o gerente do hotel prometeu que ia investigar. E aí ele foi lá procurar para ver se tinha uma coisa. E aí ele descobriu que os ruídos estavam vindo do cemitério de dentro de uma cripta. Eu achei que você ia falar de dentro de uma criança. Por um segundo eu acreditei muito que você ia falar isso. Eu espero que não seja de dentro de uma criança. Não, de dentro de uma cripta. Ai, meu Deus, eu perdi, peraí. Peraí, só um minuto, acabei de perder o relato. Por que você perdeu se você tava lendo ele certinho? Então, é que subiu assim. Tá. Ele descobriu que o negócio estava vindo da cripta, certo? Certo. Aí, ele pensou, bom, se tá vindo de dentro lá do mausoléu, da cripta, deve ser alguma coisa paranormal. Aí ele pegou e chamou uma moça de 23 anos, bruxa. Ela tinha experiência em lidar com ocorrências sobrenaturais, paranormais e tal. E aí, beleza. E aí foi a bruxa, o gerente, o cara que tá contando o relato, o amigo do cara e mais algumas outras pessoas. Foi todo mundo com ela lá no cemitério. E aí, na hora que eles chegaram lá, ela não deixou ninguém entrar na cripta, né? Deixou todo mundo na porta e falou que ia ser perigoso, que era melhor eles ficarem lá. E aí ficou todo mundo lá esperando. Aí, ele conta que ela tava com a cara séria o tempo todo, sabe? Tipo, muita seriedade naquilo que ela tava fazendo. Ela não parecia um teatro. Mas, ainda assim, todo mundo ficou meio cético, né? Tipo, com o que ela tava fazendo ali. E aí, quando deu 11 horas, em ponto, né? Em ponto não. Quando deu mais ou menos ali aquele horário das 11 horas, começou o barulho de novo. E aí a moça tava lá dentro da cripta e eles estavam do lado de fora e eles começaram a ouvir. Como se fossem uns lamentos, assim, sabe? Tipo uns gemidos. E a mulher tava lá dentro sozinha. E aí, ficou super alto, porque eles estavam perto. Aí, beleza, tava aquela tensão e tal. E aí ela começou a falar alto, começou a gritar. Não, falem um de cada vez, como se estivesse gritando com os fantasmas. Entendi, super saudável. Eu acho que isso não é recomendável. E aí ficou todo mundo assim, tipo, um olhando pra cara do outro, né? Ela gritando sozinha lá na cripta e não sei o quê. E já tava todo mundo apavorado por causa dos barulhos. E aí, depois de um tempo, ela saiu, normal. Não tava ferida, tava normal. Aí ela saiu e falou que tava tudo bem, que eles não precisavam mais se preocupar, que eles já tinham ido embora, que eles eram só espíritos perturbados, mas que ela tinha mandado eles pra luz. E aí, o pessoal não acreditou muito, né? Falou, meu, é louca, sabe? Tipo, tava lá gritando sozinha. E alguns até começaram a confabular que não eram fantasmas, eram pessoas que estavam presas lá dentro, lamentando. E que foi ela que criou toda essa situação pra fazer uma cena. Tipo, uma coisa muito aleatória, porque ninguém queria acreditar, achou besteira. Aí a pessoa que escreve o relato, ele fala assim, gente, se as pessoas estavam presas e amarradas lá dentro, por que elas só lamentavam estar ali às 11 da noite todo dia? Por que não pediam ajuda durante o dia, né? Sim, mas beleza.
Não faz nenhum sentido. Moral da história, o pessoal ficou meio cético, não sei o quê. No final, cada um, né, voltou para suas vidas, voltou para o seu quarto, foi fazer essas coisas. Só que do dia, isso foi numa noite específica, né? Eles estavam ali, 11 horas da noite e tal. Nas próximas noites não tinha mais barulho. Não tinha mais ninguém lamentando. Então, supostamente, ela mandou os fantasmas, os espíritos pra luz. Realmente. Ela fez o trabalho dela. É mais plausível. Exatamente, é mais plausível do que acharem que ela mesma tinha sequestrado várias pessoas, prendido numa cripta. Nossa. E as pessoas ao invés de pedirem ajuda iam ficar lamentando toda noite às 11 horas da... Não, muito bizarro. Olha onde chega. Mas sabe o que é isso? É negação. As pessoas, às vezes, elas não querem acreditar no que... Porque o ser humano tem medo daquilo que ele não entende. Então, né? Às vezes, por não querer acreditar, você fica inventando um monte de explicação, né? Tipo, olha, eu acho que assim, quando acontecem essas coisas, a gente primeiro tem que procurar uma explicação lógica, assim, óbvio, porque senão tudo vira fantasma. Porque tudo faz ruído, madeira faz ruído, a rua, tudo faz barulho. Essa mesa tá rangendo aqui, tudo faz ruído. Então, tipo, a gente tem que investigar, pensar primeiro, né? Se não é uma coisa lógica. É a primeira coisa. Mas tem coisa que não dá, não tem explicação. Eu não sei aonde essas pessoas acham que seria mais lógico ter gente sequestrada na cripta do que fantasma, mas tudo bem. Enfim. Ai. Relato sobrenatural sem nome, tralha 5. Esse aqui é bem rapidinho, tá? Aconteceu numa webcam. Interessante que nunca tem gravação dessas coisas, né? Esse aqui, assim, não filmou o fantasma. A história foi assim. Uma amiga disse pra ela que a casa dela estava assombrada. E aí pediu pra falar com ela porque ela tava com medo. É mais ou menos assim. A menina tava sozinha em casa e aí chamou a amiga e falou assim: ah, fica conversando comigo que eu tô com medo. Minha casa tá assombrada, eu tô ouvindo ruídos, tô ouvindo barulhos. Certo? Certo. Ah, beleza. Fez a ligação, né? Por webcam, tava lá. O webcam, então, não é no celular, né? Deve ter sido no computador. Ligaram lá, fizeram a ligação. E aí, essa amiga pegou e falou assim: então, sabe o que que é? Que eu tô ouvindo uns barulhos do lado de fora aqui do quarto, só que não tem ninguém, eu tô sozinha em casa. E aí a pessoa que conta o relato diz assim que achou que era besteira, que não acreditava, né? Tipo, não levou a sério. Só que aí, essa menina tava muito assustada. E aí, o que que ela fez? Ela levantou, foi na porta, fechou a porta e trancou a porta por dentro. Então, ela tava sozinha em casa, trancada no quarto por dentro. De repente, a porta simplesmente abriu, sozinha. E aí, ela fez o quê? Saiu correndo em pânico e fugiu de casa. Eu ia falar que ela se cagou. Isso pode ter acontecido também. Como assim, gente? Foi trancada com chave por dentro, como que a porta abriu sozinha? E aí a pessoa que contou o relato disse que tá lá conversando com ela: ah, para de besteira, isso é coisa da sua cabeça. De repente a porta que a menina acabou de trancar abriu. Mas a pior coisa que você pode fazer é dizer que não acredita que ele tá lá. Exato, que ele vai provar. É, exatamente. Antes ele tava só caminhando. Ele tava só ali existindo. Só ali existindo, Falaram de que boa. Ele não existia, ele foi lá e provou que ele existia. Você não Exatamente. pode dizer que você não acredita que ele tá lá. É, então, vai que ele fica ofendido, né? Sim. No final, Não é legal, ela ligar não. pra amiga dela foi a pior decisão que ela tomou na vida dela. Também acho. Bom, o sexto relato tem nome, se chama O Convidado Extra. Eu tinha 13 anos, estava sozinha em casa e chamei uma amiga de outro estado para vir ficar comigo. Ela me contou sobre um amigo imaginário que ela tinha e como ela usava um desses tabuleiros Ouijas para falar com ele. É um amigo imaginário. Exatamente. Para que você... Cara, tem um diário. Não é muito melhor? Escreve um diário. Chega em casa, hoje meu dia foi assim, assim, assado. Não é melhor? Não. Ela chega em casa, exatamente, né? Usa, sei lá, o WhatsApp. Fala com seu cachorro. Exato. Eu acho que ele deve ser muito mais interessante. Com certeza. Ele não vai responder muito, mas ele vai prestar atenção. Sim. Ele fica olhando assim, ó, prestando atenção em tudo que você fala. Bom, enfim, ela tinha lá o tal do tabuleiro Ouija que ela usava para se comunicar. Aí, a pessoa que conta o relato diz assim: a
Ah, eu disse que isso era mentira, óbvio, mas ela insistiu em provar pra mim. Daí ela tirou o seu tabuleiro, o Ouija ainda trouxe o tabuleiro. Claro, óbvio. Tirou o tabuleiro e perguntou ali no jogo, né, se ele poderia, se o amigo poderia dar um sinal de que estava ali. Aí o tabuleiro, né, a plaqueta começou a se mexer e escreveu, soletrou, olhe para a janela. E aí quando elas olharam, 3 pássaros bateram na janela do quarto ao mesmo tempo. Mas foi só isso que elas viram. Se fosse um, já seria muita coincidência. Agora 3, a gente tem um sério problema aí. Exatamente. Elas não chegaram a ver o fantasma ou outro ser, sabe-se lá o que era. Mas é muita coincidência, né? Imagina o susto que elas tomaram, porque os passarinhos bateram na janela e fizeram barulho, gente. Você imagina? Parece pegadinha, né? Parece pegadinha. Exatamente. 7. A mulher na cozinha. Eu li esse aqui. Não tô gostando. É legal, mas é curtinho. Pena. Eu tinha 14 anos. Estava sentada no sofá na casa da minha mãe, sozinha em casa à noite. Foi quando o meu cachorro começou a rosnar do nada. Eu já passei por isso. Eu nem tava sozinha em casa. É verdade. E foi mais de uma vez, né? Uhum. Pois é. O cachorro começou a rosnar sozinha, ela tava com um note assim, e aí ela olhou por cima. Quando ela olhou por cima, ela viu uma mulher andando na cozinha, assim. Do nada, uma mulher estranha andando na cozinha. E eu me lembrei, sabe aquele filme Sexto Sentido? Eu acho que tem uma cena que é assim. Que o menininho, se eu não me engano, você não lembra? Se eu não me engano, o menino, ele vai no banheiro de madrugada, alguma coisa assim, aí passa alguém atrás dele. Eu acho que era isso. E aí, ele já começa, né, a ficar com medo, assim. Só que ao invés, claro, igual você falou, filme de terror, o povo é inteligente. Ao invés dele pegar e sair correndo e se esconder embaixo do lençol, que é a melhor armadilha contra fantasma, não. Ele vai lá na cozinha atrás da mulher. E aí quando ele chega, tá a mulher assim, ó, o que você me fez fazer? Que ela tá com os pulsos cortados, se eu não me engano, foi isso. Que aparecia ela passando. Já tava no relato de novo. Não, a cena do filme. Eu lembro dessa frase. Eu acho que era mais ou menos Mas assim, eu ela não passando lembro assim, da ó. Ele vendo ela passando com tipo um hobby, um roupão assim, ela passando. Foi mais ou menos isso que a menina viu. Só que o relato não acabou não, ainda tem mais. Ela coloca assim, ela viu, né, olhou por cima do note, viu a mulher passando, aí ela diz, era uma pessoa de verdade que eu tinha visto. Tipo, eu realmente achei que alguém tinha invadido a minha casa. E eu corri pra fora pela porta da frente, quer dizer, não é que ela viu um vulto ou uma coisa meio transparente passando, não, era tipo uma pessoa mesmo, ela viu uma pessoa andando ali. Aí beleza, 2 anos depois, 2 anos depois, um amigo do irmão dela estava dormindo no sofá, e na manhã seguinte, ele perguntou do nada pra ela, por que que ela ficou andando na cozinha a noite toda. Entendi. Só que não era ela, né? 2 anos depois, a mulher ainda estava andando na cozinha. Entendi. Esse fantasma não tem nada melhor pra fazer, não, gente? Exatamente. Imagina, você já, 2 anos depois, às vezes você já até esqueceu do negócio, já passou tal. Sim. Aí do nada a pessoa dorme na sua casa, acorda no dia seguinte. Ai, por que que você fica andando na sua cozinha de madrugada? Você faz o quê? Se muda, né? Sim. Horas Há 2 boas. anos atrás, no Ou caso. você faz uma limpeza espiritual, você se muda, né? Porque faz 2 anos que a mulher tá andando na cozinha, não dá, né? Você continua lá andando na cozinha, esse que é o pior. Exatamente, gente. Não, esse povo é doido. Então, você, sei lá, sabe? Tenta. Chama a atenção dela, fala, vai pro outro canto. vai pra luz. Sabe? Segue seu rumo, né? Não. Hein? Esse povo é doido. E esse aqui também tem nome, ó. O Fantasma Amigão. Adoro os nomes que as pessoas criam. Nada sobrenatural tinha acontecido comigo ou aconteceu comigo e eu não acreditava nisso. Então, eu conheci uma pessoa e comecei a namorar com ele, tá? Na casa dele, havia um canto no quarto dele que sempre tinha uma energia estranha. Eu acho engraçado, a pessoa fala que não acredita em nada, mas chega na casa da pessoa, olha para um canto e fala, tem uma energia estranha.
Eu não acredito em nada, mas ali Mas tem alguma ali coisa. tem alguma coisa, exatamente. Aí, beleza. Uma noite, estávamos assistindo a um filme e parecia que alguém estava me observando. Eu continuei olhando para aquele ponto, desconfortável, até que meu namorado finalmente perguntou o que tinha de errado, né? Aí eu peguei, né, e desabafei. E aí falei para ele, né, e tal. Aí ele pegou e respondeu: Ah, sim, é aí que meu fantasma gosta de passar o tempo. Entendi. Ele tem um fantasma de estimação. Algumas pessoas têm cachorro, outras gato. Ele tem um fantasma de estimação. Tipo, achou super normal. Ela fala, ai, é porque eu olho pra lá, me dá calos frios. Ah, não, é meu amigo. Tá. Aí ela continua da seguinte forma. Aparentemente, a família dele é sensitiva e ele tem um fantasma que segue os homens da família. Quando ele se mudou para aquela casa, o fantasma foi também. Nós ouvimos vozes e passos, sentimos mãos nos tocarem e vimos figuras sombrias. Não consigo explicar isso, mas se passaram 7 anos e eu ainda estou com meu namorado, com fantasmas e tudo mais. Assim, maluca, né? Mas ok. Um fantasma que segue os homens da família pode ser algum. Como é que chama? Pode ser algum ancestral. Alguém que era da família e desencarnou e não encarnou de novo. Lembrando que isso é crença pessoal, né? Muita gente não acredita em reencarnação, então. Mas pode ser. Alguém da própria família que tá do outro lado e não tá do outro lado, né? Ficou aqui, Mas por algum assim, motivo. beleza. Se é da família, a gente entende o namorado não tentar se livrar. Porque é uma coisa muito difícil. Uma coisa é ter um fantasma numa casa. Outra coisa é ter um fantasma que segue a família inteira. Então é uma questão mais complicada. O que eu não entendo é se a menina continuar com os caras. Isso eu realmente não entendo. Aleatório, porque do jeito que ela conta, você vê o quê? Que ela não acreditava muito, assim, né? Deve ser essas pessoas assim. Ah, tipo, eu não acredito. É cética, mas assim, eu tenho respeito, entendeu? Eu também não vou. Sabe aquela coisa, eu tenho medo, eu tenho respeito? Eu acho que é mais ou menos assim. E aí ela foi pra casa dele, começou a frequentar a casa dele, olhava pra lá, se sentia desconfortável e tal, aquela coisa, mas não falava nada pra não parecer idiota, porque tem gente que tem vergonha, né? Vai achar que eu sou besta. Vai rir de mim, aquelas coisas. Só que aí, na hora que ela realmente resolveu contar, porque ela tava muito incomodada, o cara vira, é meu fantasma de estimação. Gente, como assim? As pessoas são doidas. Ai, meu Deus. Cada uma, né? Relato sem nome, tralha, perdi as contas. Um dia, a minha família recebeu um telefonema da polícia. Eles disseram lamentar muito informar, mas o meu filho... Tá, é assim, ó. Um dia, a família recebeu um telefonema e era a polícia, tá? Era a polícia. E a polícia ligou e disse assim: Ah, lamentamos muito informar, mas o seu filho foi baleado e morto num clube noturno. Só que aí, a mãe dessa pessoa que tá contando o relato, que é a pessoa que atendeu o telefone, a mãe que tinha atendido o telefone, ela pegou e respondeu: Não, mas o meu filho tem 4 anos. Esse número tá certo? Aí a polícia fez uma pausa, disse que estava procurando aqui fala o nome do cara e tal. E aí ela fala, não, ele se mudou, ele não mora mais aqui, tá morando na Flórida. E deu as informações que ela tinha pra polícia. Então, beleza, o cara morava lá. Aí ele mudou, depois ele foi morto, a polícia ligou lá achando que era a casa dele, não era mais. Até aí, beleza. Nossa, essas coisas antigas, o telefone fica na casa. Deve ser O telefone telefone fixo. da casa. É estranho, né? Tipo, uma família mudar, entra outra e fica o mesmo número, Fica o né? mesmo. Porque geralmente o telefone ele é uma coisa que você compra, né? É o seu telefone, não é da casa. A única coisa que é da casa é interfone, telefone não. É estranho mesmo. Será que antigamente era. Eu não sei, né? Você que tem que. Telefone antigamente era da casa? Não, você pagava a Ou o conta. cara foi embora, esqueceu e a mulher continuou usando. Maluquice, a mulher continuou usando, mas. Sei lá, que diz telefonema. Tá escrito telefonema, não sei. Aí eles acharam estranho, mas tudo bem, né? Foi só um mal entendido e tal. E aí depois, eles até chegaram a descobrir que realmente era aquele cara mesmo, ele foi morto, lá, e tal. Passou. E esse rapaz que morreu, que ele tinha uns 20 e poucos anos,
ele dormiu muito tempo num quarto ali da casa e tal. E aí, depois que ele morreu, começaram a acontecer coisas estranhas nessa casa. Tipo, ele morreu lá na Flórida e voltou pra casa, gente. Não faz nenhum sentido. Aí ele conta, né? Não me lembro exatamente quando as coisas começaram a acontecer, mas uma noite vi uma série de luzes piscando no canto do meu quarto e ouvi um som alto de shh, como se quase como um senhor correndo pelo cano. Um som. Não? Um senhor correndo por um cano estourado ou algo assim. Mas isso eu acho que era som. Eu também acho que Porque tá não errado. faz nenhum sentido. Um senhor dentro de um Não é possível. Não, eu acho que isso não é possível nem nos canos americanos que são que maiores. são maiores, eu também acho que não. Bom, enfim. Tá, aí ele pulou de susto da cama e, nossa, que é isso? Ele fala que tinha 14 anos na época. E assim, ele não pensou em fantasma, né? Ele ficou olhando ali pro canto da sala e tá. Aí o que ele fez? Ele correu pro quarto dos pais e falou pra mãe, né, que tinha algum animal, alguma coisa estava acontecendo. Eu acho que é isso daí mesmo, é um som. Tanto que ele achou que pudesse ser rato ou alguma coisa assim, correndo pelos canos ou na parede, alguma coisa assim, ele foi avisar a Eu acho mãe. que era som. Escreveu errado. Senhor, agora eu vou sonhar pensando, vou sonhar com essa porra. Aí ele foi lá, falou pra mãe, aí ela ficou, que saco. Aí foi lá, e não sei o quê, mano. Primeiro ela mandou ele superar isso, falou que era bobagem, que era coisa da cabeça dele pra ele dormir e tal. E ele voltou pra cama, só que aí ele escutou de novo, ele escutou umas 3 vezes. E aí ele pegou e foi lá dormir no sofá, desistiu. E aí ele diz que isso continuou umas 3 noites, ele ouviu o mesmo barulho. E na terceira noite, ele não só escutou o som, o senhor, Senhor. ele não só escutou o som, como ele também começou a ouvir passos no sótão. E ele fala que parecia passos de um homem adulto, como se estivesse com raiva, pisando pesado e tal. Aí ele fala que chegava a dar uma sacudida assim nas paredes e esse tipo de coisa. Lembrando que as casas nos Estados Unidos, elas são de madeira, né, gente? Eu não sei se ficar fazendo muito estardalhaço lá em cima, não sei se você sente trepidar a parede ou não. Nunca tive numa casa assim. Mas enfim. Aí ele ficou com medo, aí agarrou o pai dele. Você não tá ouvindo isso, não sei o quê? E o pai dele falava, ouvindo o quê? E ele falava, tem alguém no sótão, eu posso ouvi-los andando por lá e tal. Aí o pai ficou meio assim, ficou tentando ouvir e tal, não escutou nada, mas ele subiu para ver assim mesmo. Levou um taco de golfe na mão e voltou para dizer que não tinha nada lá. Claro, ele não acreditou, voltou pro quarto, ficou acordado na cama olhando para cima, coitado. E aí começava de novo, e só ele, parecia que só ele escutava. E só que aí mudou o barulho. Ele começou a ouvir, ao invés dele ouvir no sótão, ele começou a ouvir como se viesse debaixo das escadas. E aí ele começou a ouvir também o som da porta do fundo abrindo e fechando. E aí fazia isso e fazia o chiado. Ai, gente. E o fantasma quer ficar pisoteando a casa inteira? Como assim? Sim. Uma hora tá no cano, outra hora tá no sótão, outra hora tá batendo porta. E ele fala que isso continuou durante dias e outras coisas começaram a acontecer, como luzes piscando, coisas escorregando das prateleiras. Só que ninguém acreditava nele, só ele presenciava as coisas. Aí, certo dia, ele levantou da cama e encontrou a mãe dele dormindo no sofá. E aí, quando ele perguntou pra ela por que ela tinha dormido no sofá, ela diz que ela viu um cachorrinho branco andando pelo quarto dela. Ela sentou na cama e o cachorro virou para olhar para ela. Só que ele tinha um rosto completamente humano e longos cabelos pretos. Entendi. Como assim? Muito normal. Eu ia dormir no sofá? Eu acho que eu corria fora de casa. Eu acho que ela bebeu umas coisinhas antes de dormir. Pode ser, tá brisada. Aí ela disse que então ouviu sussurros no quarto. E aí, enquanto a mãe estava contando, né, que ela ficou com medo e tal, por causa do cachorro, por causa dos sussurros, né, e tudo mais, nisso veio a irmã dele que estava na cozinha. E quando a irmã dele chegou, ela falou assim: o que vocês estão fazendo com um pobre cachorro?
Aí eles ficaram assim, que cachorro? Ela disse que ela veio ver o que eles estavam fazendo com o cachorro, porque eles estavam lá conversando e ela escutou um rosnado alto. Como se um cachorro tivesse, assim, tipo, atacando, alguma coisa assim. E o cachorro da família tava lá fora, tava no quintal, não tava dentro da casa. Naquela mesma noite, os pais saíram para jantar, deixando ele e a irmã sozinhos em casa. Ah, tá. Muito legais. Muito confortável viver com esses seres humanos. Exatamente. Ai, aí ele coloca assim: a minha irmã e eu estávamos assistindo televisão quando ouvimos uma conversa completa vindo da nossa cozinha vazia. Só tá piorando, só. Cachorro com cara de gente. Muito legal. Ah, meu Deus. Aí ele fala que ele pegou o telefone, tentou gravar, tentar gravar as vozes, né? Só que na hora que ele ligou, parou. Aí ele deixou o telefone gravando ali, não estava escutando mais nada, mas ficou perguntando o que você quer. E ficava aquele silêncio: quem é você? Ficava fazendo várias perguntas assim. E aí depois ele conta que escutou a gravação e que depois que ele falava o que você quer, nesse ponto uma voz masculina começava a falar alguma coisa, mas que eles não conseguiam, sabe, identificar o que era, sabe? Aquela voz assim, mas você não consegue entender. Aí a segunda pergunta foi a mesma coisa, a segunda pergunta que ele fez, ainda eles ouvindo aquela voz e tal. E aí eles começaram a chorar, desesperado, com medo, até os pais chegarem. E aí quando os pais chegaram e eles mostraram a gravação, a mãe foi lá e tipo apagou. Ela enlouqueceu, assim, surtou, apagou a gravação, falou pra eles não fazerem mais isso. E depois disso não aconteceu mais nada. Entendi. Pararam, ele coloca, isso foi o fim de tudo. Tipo, não teve mais nenhuma aparição em casa, não aconteceu mais nada. Como assim, gente? Vai ver quando o menino tentou falar com o fantasma percebeu que ele estava no lugar errado e foi embora. Será? Vai ver, faltava alguém falar com ele, ninguém falou com ele. É verdade. Vai embora e para de aparecer metade cachorro, metade gente, porque isso é muito estranho, por Muito. favor. Já pensou? Imagina que ela ia embora assim, tipo, deixa os filhos em casa, fica aí com o fantasma cachorro. Não, e é engraçado, né, que ele achou a mãe dormindo no sofá porque isso tinha acontecido. Ela largou o pai lá dentro? Possivelmente. Tipo assim, eu vou fingir que nada aconteceu. Ai, meu Você Deus. fica aí com esse troço e eu vou lá pra sala. Gente, que gente doida. Como é que pode? Enfim, vamos lá. E aqui nós chegamos no nosso 10º relato. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Tá. Ela começa assim: isso aconteceu com uma amiga. Para fins de privacidade, vamos fingir que o nome dela é Alex. Bom, essa Alex, ela costumava trabalhar até de tardezinha. No caminho de volta para casa, todo dia, ela precisava passar por um parque local, já que era o caminho mais curto. Numa tarde normal, tinha sempre algumas pessoas idosas sentadas no banco, fofocando e esse tipo de coisa. Então ela nunca teve medo de vir assim, de tardezinha, pelo parque e tal, porque sempre tinha mais gente lá, não era um lugar completamente ermo, vamos por assim. Mas um dia, ela trabalhou até bem mais tarde do que de costume. No caminho de volta para casa, ela sentiu um pouco de hesitação de passar pelo parque. Estava mais escuro do que ela estava acostumada. E aí ela viu que não tinha ninguém mais sentado nos bancos naquele horário. Ela ficou meio assim, né? Achou meio perigoso e tal. Mas é aquilo, né? Ela ficou com medo, só que era o caminho mais curto, aí ela resolveu ir assim mesmo. Assim que ela entrou no parque, ela ouviu um barulho atrás dela. Ela olhou para trás e tinha um homem correndo na direção dela. Aí ela começou a andar rápido assim e olhou para trás de novo. Mas quando ela olhou para trás, o homem tinha parado e tipo deu aquela, sabe, e virou meio que como se fosse embora e coisa assim. Aí ela achou estranho, né? Tipo, cara estranho, um comportamento esquisito. Aí ela virou e seguiu, né? Andando rapidinho e continuou. Pela segunda vez ele perseguiu ela. Aí ela pegou, andou rápido, começou a andar rápido de novo. Aí quando ela olhou para trás, ele parou de novo. Aí pela terceira vez, ela continuou andando de novo, porque ela já tava com medo, né? O cara tava perseguindo ela. E quando ela olhava, ele meio que desviava e saía fora. Aí na terceira vez, na hora que ela olhou para trás pela terceira vez, ele tava tipo correndo de novo atrás dela. Ele tava vindo muito rápido. E aí, ela começou a rezar, é ótimo. Ela começou a rezar de nervoso e começou a correr, feito uma doida, ele correndo atrás dela, mas de repente o homem
parou de perseguir ela, parou. Tava correndo, parou, virou as costas e foi embora. Aleatório. Foi 3 vezes atrás dela e na última, na terceira, ele, tipo, de fato foi embora. E ela fala que dessa última vez ele tava, tipo, a 1 metro dela, ele tava muito perto dela. E aí ele desistiu e foi embora. E aí, tipo, ela já tava chegando ali, onde ela tinha que sair do parque e tal, e beleza, ela conseguiu, foi embora pra casa e tal. Só que aí, ainda não acabou. Poucos dias depois, ela viu a mesma pessoa no jornal, o mesmo cara. O cara tinha sido preso porque ele tinha estuprado e matado algumas moças ali naquele parque. E aí ela ficou chocada que era o mesmo homem que estava perseguindo ela. E ele podia ter machucado ela e tal, e enfim. E aí, o que ela fez? Ela pegou, ela achou muito estranho tudo que tinha acontecido e ela foi lá na delegacia. E ela foi prestar um depoimento, né, de que ele tinha de fato perseguido ela também, e não sei o quê. E aí ela ficou cara a cara com ele. E aí ela perguntou pra ele por que ele não tinha machucado ela, né? E aí ele pegou e respondeu assim: ah, é porque tinha muita gente. Aí ela, como assim? Eu tava sozinha. Aí ele falou: não, não, não. Você tava sozinha no começo. Mas assim que eu cheguei perto de você, umas pessoas vieram e me falaram pra eu te deixar em paz. Eu voltei, mas aí eu vi que você tava sozinha. Aí eu comecei a te perseguir de novo. Aí veio mais gente do que antes e falaram pra eu te deixar em paz. Eu fiquei surpreso de ver tanta gente vindo de uma vez só, e isso tarde da noite. Na última vez em que eu tentei chegar perto de você, eles estavam gritando tão alto que eu nem podia aguentar. Eles também falaram pra mim que eles iam me matar se eu não te deixasse em paz. Então, eu simplesmente saí correndo de lá. Entendi. Que loucura. Uhum. Fantasmas do Sim. bem, né? Fantasma, anjo, sei lá. Essa daí nasceu de novo, né, gente? Eu achei que a história que ia falar que ele tinha morrido e que era o espírito dele perseguindo ela, fazendo o que ele sempre fez na floresta. Mas não. Um O pouco cara mais foi até assustador, na preso. verdade. Não é? Porque ele tá vivo, ele tá lá. Isso realmente aconteceu, tipo, ela realmente correu perigo, era uma pessoa de verdade. É, uma pessoa de verdade. E ela tava acompanhada de um monte de fantasma, o anjo, Sim. sei lá, coisas que ela nem imaginava. E Que o pior é que loucura, assim, né? os fantasmas ajudaram ela? Sim. Mas ela vai ficar com medo pro resto da vida. Achando que tem gente com ela. Correr, imagina. Ah, tinha muita gente. Oi? Como assim eu tava sozinha, gente? Ah, enfim. Esses foram os relatos de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve para não perder outros vídeos como esse. E nos próximos vídeos, a Lele vai estar aqui com a gente também de copiloto. Eu vou. Tchau! Dá tchauzinho. Tchau! Eu dou tchau. Tchau! Não tá aparecendo na câmera.